Bom dia, pessoal. Então vamos aí à nossa aula de hoje, né, meus queridos terceiro ano. Lembrando que a gente está naquele processo de treinamento para o Enem, atendendo a pedido de alguns alunos aí, a gente vai estudar aqueles conteúdos lá da apostila. Aí ficou para a gente ver campo elétrico, circuito elétrico, né, corrente elétrica. Então, preparei uma aula para vocês em cima disso aí e vamos ver aí esse conceito aí, né, que serve aí para vocês treinarem para o Enem. Então vamos lá, campo elétrico. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, são chamadas linhas de força, tá? Eu não vou parar nesse conceito de linha de força porque é difícil eles cobrarem isso no Enem, né? Eles cobram muito a característica do campo de força, tá? Agora, essa questão aí da linha de força, dificilmente ele... Mas aí eu vou... o campo elétrico ele é sempre, sempre na paralela à linha de força, tá bom? E aí tem alguns conceitos aí sobre o campo elétrico. Então vamos ver aí. Tem a fórmula que se calcula. Então, conceitos. A presença de uma massa modifica a região ao redor. Essa região denomina campo gravitacional. Você vê a Terra, né? Na Terra tem o campo gravitacional que nos puxa para baixo. A presença de uma carga modifica a região ao redor. Essa região denomina-se campo elétrico. Tá? Então, campo elétrico é representado pela letra I. Oi, filho? Tá bom. É igual a F, que é a força que esse campo elétrico exerce sobre uma carga Qzinho colocada na presença desse campo elétrico. Então, você tem o campo elétrico. Você tem duas fórmulas para se calcular o campo elétrico. Você tendo uma carga teste, que a gente chama de Qzinho, colocada na presença desse campo elétrico. Como é que eu calculo o campo elétrico? É igual a F sobre Q. Qzinho. E ou é igual a K, né, que é aquela constante, né, que vocês já conhecem, que a gente viu na aula passada, certo? Qzão sobre D ao quadrado. Quem é esse Qzão? É a carga geradora do campo elétrico. Então, tem a diferença. A carga Qzinho colocada na região do campo elétrico. Então, está aqui a carga geradora, positiva. Vamos aqui, ó, estudar essa característica ainda, tá? Então, representação vetorial desse campo elétrico. Aqui tem a linha de força, tá vendo? E aí ele segue na direção dessa linha de força aí, né? Você coloca uma régua, mas por que está apontando para o lado oposto da carga? Porque essa carga é positiva. Então, vamos ver aqui as características. Direção. Vetor, intensidade, tem a mesma direção do vetor da força elétrica, tá? Sentido. Se for positiva, o campo elétrico terá o mesmo sentido de F. Se for negativo, o sentido oposto. Então, vamos lá. Se for positivo, campo elétrico, sentido de afastamento, negativo, aproximação dessa carga. Tá? Então, vamos lá. Então, olha aí. Essa aqui em relação à geradora. Essa aqui em relação à carga teste. Tá? Qzinho. Então, aqui, característica. Direção, o vetor tem a mesma direção do vetor da força elétrica, ok? Sentido, se Qzinho, a carga teste for positiva, terá o mesmo sentido de F. Se Qzinho for negativa, terá o sentido contrário de F. Tá? Então, em relação a Qzão, que é a carga geradora positiva, afastamento, né, tem a carga colocada na presença desse campo elétrico, tem de se afastar da carga geradora, e se Q for negativo, a aproximação. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a intensidade, né, de campo elétrico, tudo mais, a gente já falou isso aí, força, a gente viu a fórmula da força na aula passada, depois eu dou uma repassada na aula passada, para a gente rever aí um pouquinho. Então, vamos lá. Continuando aí.
Cálculo da intensidade do vetor campo elétrico, devido às várias cargas pontiformes. Várias cargas geradoras, tá? Deixa eu tirar aqui a barra. A gente vê aqui. Então, existem 4 fórmulas para você calcular esse campo elétrico gerado por várias cargas geradoras, num ponto P, tá bom? Então, vamos lá. Aí você, claro, vai representar os vetores, né? Como é que eu represento o vetor da carga geradora? Assim, você coloca uma régua ligando o ponto à carga. E aí, se a carga for positiva, a seta fica no sentido oposto. Tá vendo? Da carga. Se a carga for negativa, para cá, apontando para a carga. Tá? E aí, vamos lá. Aqui é positiva. Então, em relação a essa carga, o vetor campo elétrico vai ficar para cá. Em relação a essa carga, o vetor campo elétrico vai ficar para cá. Então, vão ficar com sentidos opostos. Aí eu vou subtrair. O maior menos o menor, porque isso aí é sempre positivo. O campo elétrico ele é sempre positivo. Aí você tem E1 e E2, gerado pelas cargas Q1 e Q2. Aí vai ser E1 menos E2, ou E2 menos E1, tanto faz. Agora, se essas cargas geradoras tiverem sinais opostos, você vai somar. Porque essa aqui ó, vai ter sentido para cá, como essa aqui é negativo, também para cá. Então, as duas vão ter o mesmo sentido, vão apontar para o mesmo lado. Aí eu somo. Se os vetores campo elétrico representado entre eles for um na direção horizontal e outro na direção vertical, aí você vai aplicar essa relação. O campo elétrico resultante vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de campo elétrico. Qualquer ângulo diferente de 90 graus, a gente aplica a lei dos cossenos, tá? Que é o campo elétrico resultante, vai ser E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, menos 2 vezes E1 vezes E2, vezes o cosseno do ângulo formado entre a representação dos dois vetores, tá bom? Campo elétrico. Então, qualquer ângulo formado diferente. Então, formou um ângulo quando eu representar o vetor. Formou um ângulo de 90? É essa. Formou um ângulo diferente de 90? É essa. Não formou ângulo nenhum, eles estão ambos horizontais ou vertical, na mesma direção. Tá? Aí você vai subtrair se as duas cargas geradoras forem positivas, ou somar se as duas cargas ou outras cargas, não sei, né? Vai ver, forem de sinais contrários. Tá bom? Então, continuando aí. Opa. Linhas de força. São linhas que unem os vetores campo elétrico. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho uma linha de força, cada ponto, e o meu campo elétrico, ele vai sendo assim. Ele é tangente a essa linha de força. Sempre. Tá vendo? Então, aqui eu tenho duas linhas de força. A vermelhinha aqui, ó, tangente, tá vendo? Tangente, vai encostar na linha de força. Tá? As linhas de força nunca se cruzam, pois um ponto do campo é caracterizado por um único vetor. Na região onde o campo elétrico é mais intenso, as linhas de força estão mais próximas umas das outras, e onde é menos intenso, ocorre o contrário, estão mais afastadas. As linhas de força de uma carga pontiforme isolada são sempre radiais, né? Essas linhas são de afastamento das cargas positivas e aproximação da carga negativa. Né? Então, se você tiver duas cargas, uma diferente da outra, a tendência, né, é aquela... Aqui nós tínhamos lá no início, ó, eu botei duas cargas positivas. Então, ambas vão se afastar. Né? Então, você tem uma carga positiva aqui, ó, uma carga negativa, a tendência é que o vetor campo elétrico é de aproximação. Positiva, afastamento. Aí, se eu tenho duas positivas, fica assim, tá vendo? Se eu tenho sinais opostos, aí sai da positiva e vai para a negativa. Sai da positiva. É o que acontece com as baterias, né? A gente vai estudar também hoje também. Um polo é positivo, outro é negativo. Então, sentido positivo para o negativo, tá? Então, propriedades dos condutores, né? Ou um campo elétrico no interior de um condutor é sempre nulo. Então, você tem um condutor, né? O campo elétrico dentro dele é nulo. Né? Para saber mais, pesquise sobre o experimento da gaiola de Faraday. Aí vocês pesquisam aí na superfície externa do condutor, o vetor campo elétrico é perpendicular em cada ponto dessa superfície, né? Na superfície externa.
O campo elétrico de uma esfera condutora no interior, o campo elétrico é nulo. Vamos dizer que a gente tem uma esfera condutora. No interior é nulo. Pois a carga em excesso localiza-se na superfície externa. Tá? E na superfície? Como é que eu uso? Como é que eu calculo? Tem a esfera de raio R, certo? Como é que eu calculo? Vai ser, no interior é 0, na superfície aqui, na linha aqui, na superfície, é metade, 1 sobre 2kq sobre o raio elevado ao quadrado, tá? Num ponto P disto da superfície, kq sobre d ao quadrado. Sendo d representando pelo raio da esfera mais a distância do ponto até a superfície da esfera, tá? Então, é essa distância aí toda, tá bom? Então, vamos lá. Intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, então, corrente elétrica representada pela letra I minúscula, tá? É uma grandeza que mede a quantidade da carga elétrica que, aquela quem não é, lembra da fórmula, que atravessa determinada área da seção do condutor em determinado intervalo de tempo. Então, I é igual a Q sobre ΔT. Então, a unidade da corrente elétrica é o ampere, que é coulomb por segundo. A gente já viu na aula passada que a unidade de carga elétrica é o coulomb. E o tempo em segundo, tá? Coulomb por segundo. Aí você tem um ampere, tá bom? Então, I, corrente elétrica, que é a quantidade de carga elétrica que está atravessando o condutor, em um determinado tempo em segundo. Tá? Então, resistência elétrica, né? A figura representa a movimentação de elétrons através de um fio metálico. Tá vendo como é que os elétrons ficam dentro do fio, lá naquela parte de cobre, né? Os elétrons, né, colidem com os átomos do material, encontrando-se numa posição à sua movimentação. A grandeza que mede a dificuldade na movimentação dos portadores de carga elétrica é chamada de resistência elétrica, né? E como é que eu calculo a resistência? R é igual a ΔV, que é a diferença de potencial, né? Que é a voltagem, né? Quantos volts nossa resistência geralmente são? 120, 127. Sobre I, que é corrente elétrica, tá? Então, essa aqui é a diferença de potencial, ΔV. Também representado pela letra U maiúscula, tá? E chamado de DDP, diferença de potencial, tá? Então, geralmente você vê essas siglas DDP, que é a diferença de potencial. E a unidade? Volts por ampere, ohm. Ohm, olha o símbolo, uma ferradura assim. Então, aqui, mostrando aqui, ó, a corrente sai do positivo, vem para o negativo, é o sentido, né, da corrente elétrica. Entre os polos positivos, você tem a diferença de potencial, certo? E a corrente, aqui o símbolo da corrente, tá? ΔV para os dois fios. O fio mais curto não se opõe menos à movimentação dos portadores de carga, né? Então, vimos aí que a resistência elétrica do fio mais longo é maior que a resistência do fio mais curto, tá bom? Então, esses são conceitos. Então, leis de Ohm. A primeira lei de Ohm. A corrente que atravessa um dispositivo é sempre diretamente proporcional à DDP aplicada, que é o nosso querido ΔV, também representado pela letra U maiúscula, tá? Aplicado ao dispositivo. Um dispositivo obedece à lei de Ohm. Se a resistência do dispositivo não depender da DDP aplicada, tá? Então, você tem aqui, a representação gráfica, né, da resistência elétrica, da tensão elétrica. A resistência pode ser também calculada pela tangente do ângulo. Aqui você tem a corrente. Aqui você tem a corrente elétrica, aqui você tem a tensão elétrica e aqui você tem a resistência elétrica. Como é que eu calculo essa resistência? Tangente do ângulo formado entre o gráfico da resistência e o eixo da corrente elétrica. Tangente, aí vai dar esse ângulo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa linha, essa aqui daqui. Então, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é empregada no cálculo da resistência, considerando a espessura, pelota atômica do material e sua resistividade, ρ, a área da seção transversal desse condutor, a área ali da pelota, né? E o comprimento L. Então, como é que eu calculo? Aí é a segunda lei de Ohm, né?
R igual a Rho LA, sobre A. Então, como é... Oi? O que é essa meio? O que é o quê? Chá. Chá é aquela bebida que mamãe e a vovó adoram tomar. Não. Então, a resistividade está aqui. Bruxa. Tá vendo? O valor de Rho. Bruxa. Bruxa? Bruxa é aquela menina má. Não só existe em historinha, filho. Não existe bruxa, não. Ai, ali eu quero como que é para Bru. Brá, bre, bri, bro, bru, brão. É com, né? Bru. Aí na família. Brá, bre, bri, bro, bru. Então vamos lá. Aqui já está o valor da resistividade. Prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro, platina, manganês, silício e vidro. Tá vendo? Tudo vezes. Aqui é vezes também, tá, gente? Então vamos lá. Onde R é a resistência do condutor em ohms. A Rho é a resistividade do condutor em ohm metro. L é o comprimento do condutor em metro. E A é a área da seção transversal do fio em metro quadrado. Então, as unidades, seja ela de comprimento de ar, tem que estar em metro, e a resistência em ohm, tá? E aqui já está o valor de alguns materiais. É bom você saber essa tabela. Geralmente, lá, quando ele pede, ele te dá o valor da resistividade, tá bom? Então, resistor são componentes elétricos designados, em geral, para limitar a intensidade da corrente elétrica que vem para o aparelho, né? Então, geralmente você tem esses esses resistores aqui. Vocês já viram aí, toda vez que você abre uma televisão, você tem vários resistorzinhos lá dentro da placa. E o símbolo pode ser assim ou assim, de um resistor. Símbolo do resistor, da resistência, assim ou assim, tá? Essa aqui é de chuveiro, tem de chuveiro, né? Resistência lá do chuveiro, se bem que hoje é aquela molinha com aqueles 3 pininhos de cobre lá que encaixa, representa por uma molinha, tá? E aí quando aquela molinha arrebenta, seu chuveiro para de esquentar. Circuitos elétricos. Os circuitos elétricos podem ser muito simples, como de uma lanterna, até muito complexos, como o caso de uma placa-mãe, de um microcomputador, né? Circuito real, tá vendo? Aqui eu tenho um circuito, aqui eu tenho um gerador, aí eu tenho um filamento, e aqui eu tenho alguma coisa ligado a esse filamento, certo? Então, pode ser representado por símbolos. Então, aqui ó, tem o símbolo da bateria, tá vendo? Aí a corrente elétrica, aqui o resistor, tá vendo? Que passa por essa corrente elétrica e volta para... Lembrando que aqui é positivo e vem até o negativo, né? Existe uma DDP entre A e B, né? Ao qual o seu resistor está submetido no circuito. Então, DDP, U, que é delta V, que é valor, diferença de potencial elétrico, tá? Que é igual a I vezes R, né? UIR, ou URI, que aqui é RI, ou I vezes R, tanto faz, tá? Então, circuito elétrico, né? O que é um circuito elétrico? Um circuito elétrico é um conjunto de aparelhos interligados eletricamente de forma apropriada, ou seja, na sua residência, você tem vários circuitos elétricos, né? Você tem ali os disjuntores, cada disjuntor você tem um circuito ligado àquele disjuntor, tá? É constituído pelo menos por um gerador elétrico, que é o que a Enel ou a Light fornece, essa corrente elétrica a uma determinada DDP, pode ser de 127 volts ou 220, monofásico ou bifásico, nossa residência, né? Então você tem um gerador. O gerador, né, você sabe que são as usinas, né, hidroelétricas, as termoelétricas que a gente tem no Brasil. Né? No Brasil a gente tem 5 usinas termoelétricas, quando o nível da represa está muito baixo, a ponto de não girar as bobinas que geram a energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Então, o governo se vê obrigado a ligar as turbinas termoelétricas, que funcionam a vapor, né? Queima de carvão. Por isso que a luz fica mais cara nessa época, bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha. Então tá. Então você tem um gerador
que fornece energia por um receptor, para um receptor, né, que recebe energia através dos condutores, que são os fios, que interligam esses aparelhos, né? Que a gente liga onde? Nas tomadas, certo? Então vamos lá, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico mais simples pode ser constituído, por exemplo, um interruptor, uma bateria e uma lâmpada, né? Que é a lâmpadazinha, é o mais simples que a gente tem, né? Isso aqui a gente chama também de chave de fechamento também, tá? Então, elementos de um circuito elétrico: gerador, né? Sai do positivo indo para o negativo, né? É o aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Sua principal função é fornecer energia para as cargas que o atravessam, né? Você tem aí a bateria do carro, que é energia química e energia elétrica, né? Aí você tem os químicos, aqui ó, bateria, pilha, bateria de celular, são geradores químicos, transformam energia química em energia elétrica, né? Bateria de carro, pilhas e baterias de celular, tá? Se você abrir as baterias, você vai ver o carvão lá dentro. Então, elementos de um circuito, né, elétrico. Circuito, então, mecânico, né, você tem aqui ó, o químico, o mecânico. Quem nunca viu esse dinamozinho que as pessoas colocam muito em bicicleta, para quando você estiver andando, pedalando a bicicleta, isso aqui gera, aqui tem um filamento de cobre dentro, que faz com que as lâmpadas acendam. E isso aqui são aquelas, né, ventoinhas, energia eólica transformada em energia elétrica, né? Vem o vento, gira as turbinas, geralmente tem muito em salinas, né? Para poder puxar a água da salina e ficar só o sal. Então vamos lá, o receptor, aparelho responsável por transformar a energia elétrica em outras formas de energia, não sendo exclusivamente a energia térmica. Tá? Então, elementos de um circuito. Aqui a gente tem uma bomba, né? Uma bomba, isso aqui é um pressurizador, tá? Um ventilador, um liquidificador, micro-ondas, ar-condicionado, chuveiro, vários aparelhos elétricos aí, né? Todos esses aparelhos que dependem de energia elétrica, né? São os receptores elétricos. Então vamos lá, elementos de um circuito, o resistor, elemento responsável por consumir a energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Então, os símbolos dos resistores, que a gente já viu, né? Então, cada aparelhozinho que você liga é um resistorzinho. Por isso que é perigoso você, numa tomada, colocar um Benjamin. O Benjamin é perigoso. Você usar aquele Benjamin é perigoso. O ideal é que você coloque uma extensão, um filtro de linha, né? Porque a extensão, ela é um mini circuito em paralelo, né? Ou seja, aí a gente vai estudar circuitos em série, circuito em paralelo, e vocês vão ver o porquê que essas extensões elas estão em paralelo. Mais tarde, daqui a pouco, né? A gente vai ver porquê. Então vamos lá, elementos de um circuito, ou os receptores que transformam energia elétrica em térmica, né? Esses aqui em energia mecânica, que é movimento, elétrica e mecânica, e aqui em térmica, certo? Dispositivos de manobra são os responsáveis por desligar ou acionar o funcionamento do circuito elétrico. O interruptor, o botão de ligar e desligar um liquidificador, né? No caso do chuveiro, o registro do chuveiro, quando você abre, ele aciona a água aí, na resistência, aciona e liga ele, né? Tudo isso. Tá. Aí aqui tem alguns exemplos de interruptores. Eu estou precisando de um desse aqui, tá? A minha lixadeira queimou. O interruptor, eu estou precisando de um desse. Eu vou ver se eu boto um desse aqui. Mas tem que ter a mesma especificação. Geralmente, os interruptores, gente, tem uma especificação. Cada aparelho tem sua especificação, ao qual você tem que obedecer essa especificação. Por quê? Se você colocar uma maior, você pode queimar o aparelho. Se colocar uma menor, ele vai estar sempre queimando. E se colocar direto, é perigoso. Tá? Dispositivo de segurança, responsável pela interrupção da passagem da corrente elétrica, quando uma grande intensidade elétrica, maior que a suportável pelo aparelho, é atravessada. Então, quem são os responsáveis? Os disjuntores e os fusíveis, né? Fusível de carro,
né? Fusível de filtro de linha, disjuntores, nem se usa mais esse aqui, tá? Então, geralmente, quando acaba uma luz, quando essa luz volta, ela volta com uma sobrecarga incrível. E aí, esses resistores, eles têm que desarmar, eles têm um sensor que eles desarmam quando essa sobrecarga vem. E o aterramento não é o suficiente para dispensar o excesso de carga elétrica, tá? E aí, o que acontece? Ele tem um dispositivo que ele desliga. Aí, se isso acontecer com muita frequência, esse disjuntor, quando ele fica ruim, ele não arma mais. Você vai ligar ele desarma. Você liga, ele desarma. Ou seja, esse dispositivo dentro dele está ruim. Então, você tem que substituir ele por um novo. Tá? O caso desse aqui, ele tem um filamento de alumínio aqui dentro. Uma sobrecarga, ele arrebenta. Aí interrompe a corrente de energia. Tá? A semana passada aconteceu de um disjuntor da minha casa, ficou ruim, eu tive que fazer a mudança dele, né? O geral. Eu tentava armar, ele desligava. Esse dispositivo, né, de corte, né, de segurança, ele ficou ruim. Então, o disjuntor não arma mais. Aí você tem que substituir. No caso do fusível, quando ele arrebenta, no carro acontece muito. E carro, vira e mexe, acontece. Tá, no carro. Principalmente quando a bateria do carro, é ideal que você veja a amperagem, né, da bateria do seu carro no manual, que você sempre obedeça aquela amperagem ali. Não coloca maior, não, porque esse fusível está sempre queimando. Então, o dispositivo de controle mede ou identificam a corrente ou a diferença de potencial entre dois pontos. No caso, amperímetro, voltímetro, multímetro, né, para medir corrente elétrica, DDP, tudo isso. É sempre bom ter um desses aparelhos em casa. O meu está ruim, eu tenho que trocar. Esse aqui usam bateria, eles usam bateria interna para medir isso aí. Bom, associação de resistores, né? Aí vamos relembrar a forma. O RI, DDP, é igual a R vezes I. Aí você tem a potência elétrica. Então, tem as letras que envolvem todo o circuito. Você tem potência elétrica, DDP, corrente elétrica e resistência elétrica. Tá? Você pode calcular a potência de um aparelho de várias formas. P é igual a I vezes U, I ao quadrado vezes R, U ao quadrado sobre R. Olha quanta forma você tem para calcular a potência elétrica. Calcular DDP, U é igual a R vezes I. Né? Se eu quiser calcular a corrente, eu passo esse R em forma de fração aqui, I é igual a U sobre R. Se eu quiser calcular a resistência, R é igual a U sobre I. Tá? Aí, se ele der a potência elétrica, não tem desculpa para calcular a corrente ou a resistência. A DDP é fornecida pelo sistema. Então, vamos lá. A associação ela pode ser em série, né? Em série. Tá? Então, aqui vem a corrente, passa pelo resistor 1, sai pelo resistor 2, pelo resistor 3. Então, a corrente que sustentam a associação em série é a mesma para todos os resistores que você está ligando em série. Então, essa aqui, por exemplo, tem uma ligação de 3 lâmpadas em série. Tá? Então, a corrente é a mesma, é igual a corrente que é fornecida pela nossa querida Enel ou Light. Tá? A corrente é a mesma para todos os resistores. A DDP é igual à soma das DDPs. Então, a DDP, cada uma é igual. U é igual, vai ser a soma, cada um vai ter sua DDPzinha. E a DDP do circuito vai ser igual à soma das DDPs. Aí, como é que eu calculo a DDP de cada um, professor? Aqui, ó. Aqui, ó. U é igual a R vezes I. Você vê a resistência vezes a corrente que é fornecida, que é a mesma. Tá? E o resistor equivalente, por exemplo, tenho 3 resistores que quero trocar por um só. Como é que eu calculo? Basta somar a resistência do circuito. A resistência total do circuito é igual à soma das resistências. Tá? Então, resumo. A corrente é constante, a DDP é igual à soma das DDP e a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Certo? Então, vamos aí em paralelo, que é o que acontece quando está
as extensões, nossas extensões que a gente tem, elas são dadas em paralelo, tá? Então, por quê? Vamos lá. A DDP é constante, é a mesma, e é igual a DDP do sistema. Então, aqui você tem aqui 3 lâmpadas ligadas em paralelo. A corrente já não é a mesma, porque quando ela chegar nesse ponto, ela vai se dividir em 3 aqui, vai se encontrar aqui de novo, vai somar de novo, vai ficar igual a do sistema. Então, a corrente do sistema, do circuito, é igual à corrente que passa por cada um, né? Vai DDP da resistência de cada aparelhozinho, cada resistência vai pedir uma quantidade de corrente elétrica, né? E aí você vai ver. A DDP é a mesma, tá? E como é que eu calculo a resistência equivalente? É o inverso, soma dos inversos. Então, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R. E assim vai. Quem é constante no paralelo? A DDP. Quem é constante que está em série? A corrente. Tá? A corrente. E olha como é que eu calculo a resistência equivalente. Então, vamos lá. Então, quem é constante na série, U. E na série, I. E na paralelo, U. Tá? Então, associação de 2 resistores. Então, a gente pode calcular, para calcular resistores equivalentes, o produto sobre a soma. Tá? Quando está em série. Tá? Associação de 2 resistores em paralelo, perdão, porque em série a gente vai somar. Então, é o produto pela soma. Quando eu tenho N resistores de mesmo valor, então o resistor equivalente vai ser R, um só, dividido pela quantidade de resistores que eu tenho. Então, se eu tenho 5 resistores medindo 2, né? Quem é o resistor equivalente? 2 sobre 5. Tá? E assim vai. Então, veja a quantidade que eu tenho de resistores. Então, se eu tenho associação de N resistores em paralelo, valor de R dividido por N. N é a quantidade de resistores que eu tenho. Tá? Curto-circuito. O que é um curto-circuito? Muita gente faz isso no relógio, né? Por quê? A corrente, se você tem um fio com resistência e um fio sem resistência, a corrente não é burra. Ela vai passar pelo fio que está sem resistência. Aí muita gente faz isso no relógio, né? Hoje não dá mais porque eles colocam o medidor lá em cima no poste. Aí você teria que fazer isso lá em cima. Aí o cara bota um fio, uma boca de jacaré, né? Aí a corrente vem e não passa por essa resistência, e aí o relógio não marca o consumo. Tá? E como é que é representar? Tá vendo aqui, ó, esse resistor aqui está em curto. Tá vendo? Então a corrente vai vir, chegar aqui, ela vai se dividir. Essa daqui, ela não vai se dividir aqui não, ela vai vir para cá, aí daqui ela vem para cá. Aí daqui, como ela tem que vir para cá, ela vai passar por esses dois aqui que estão em série, depois vem e termina a série com esse aqui. Então, na verdade, como é que fica esse circuito aqui? Então, a gente pode aplicar a regra dos nós, né? A gente coloca, tá vendo aqui, ó, onde tem um curto, Czinho de curto, tá vendo? Nomear os nós enquanto dos 3 ou mais fios, de tal forma que entre 2 nós não existir resistência, receberão o mesmo curto-circuito. Então, não tem resistência, não tem resistência, tá vendo? Então, a corrente vem e passa, tá? Chega aqui e vai embora. Então, seguir a sequência dos nós, onde o início do circuito se dá no ponto A, o final no ponto B. 2 ou mais caminhos entre diferentes representam ligação em paralelo, né? Então fica assim, tá vendo? Ele passa aqui por esse de 5, tá vendo aqui? Aí se divide aqui, ó. Tá vendo lá? Se dividiu, ó. Se dividiu aqui. Aí quando chega aqui no primeiro C, ele não vai passar por esse de 5, ele vai passar por esses 2 aqui. Porque se a corrente seguir aqui, ela vai encontrar resistência aqui. E aqui também. Então, obrigatoriamente, ela vai passar por esses 2 caminhos. Agora aqui, ela teria 2 caminhos. Como esse aqui tem resistência e ela ia se encontrar aqui, entre 2C, se eu tiver uma resistência, ela não vai passar. Então, entre esses 2C aqui, nem tem resistência. Então, qual é a resistência que está entre 2C? A de 5. Então, ela está nula. Ela não existe para mim. Tá? Aí eu redesenho o circuito. Então, esses 2 aqui eu trocaria por 1, ia ficar em série com esse. E aí esses 2 eu trocaria por 1, ia ficar em série com esse, ia ficar em paralelo com esse. Então, eu tenho um circuito misto.
Ó, paralelo, que está em série com esse, que está em paralelo com esse aqui. Como é que eu calcularia o resistor equivalente? Teria 3 cálculos a fazer. Primeiro eu teria que trocar esses dois aqui por um. Aí esses dois aqui eu trocaria por um, e aí esse aqui ia ficar em paralelo com esse, né? E esse ia ficar em série com esse, tá? Então, essa aí foi nossa aula de hoje. Aí amanhã vamos tentar fazer lá aqueles exercícios que vocês pediram, tá certo? Tá bom, pessoal? Então, até amanhã.